Boa noite a todos que estão se conectando aí já antecipadamente. Estamos só terminando aqui a conexão do Zoom com o YouTube para liberarmos e começarmos. O ensino de pesquisa na área Vamos ver o que é isso aqui. Tudo certo, pode abrir. Ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso último Momento Saudável de 2023, onde nós teremos uma palestra incrível, um conteúdo enriquecedor. E eu sou Maria Aine Cordeiro Cardoso, falo diretamente de Fortaleza. Há 4 anos sou distribuidora independente da Herbalife e há 3 anos e meio conheço esse palestrante que vem aqui enriquecer nossa noite. Ele que já trabalhou com ensino e pesquisa na área de ciências biológicas por 10 anos, autor de livros nas áreas de biologia celular e molecular, bioquímica e fisiologia, palestrante internacional, distribuidor independente da Herbalife há mais de 28 anos, hoje é pesquisador independente, mentor de longevidade ativa, saudável e desenvolvimento pessoal. Para apresentar o título de hoje é O Poder dos Fitonutrientes na Promoção da Saúde, Boa Forma e Longevidade. Com vocês, o professor Davi Menezes. Caderno e caneta na mão, que teremos muito que anotar. Muito bem, madame. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela introdução, Aine. A Aine é uma enfermeira muito conceituada aqui em Fortaleza e acadêmica de nutrição e uma das nossas melhores alunas aqui do nosso sistema de apoio, treinamento e educação, Centro Avançado de Negócios. Mais uma vez, parabéns pela conexão de cada um que veio aqui nos prestigiar com seu tempo e sua presença. Meu nome é Davi Menezes, como fui introduzido, falo aqui da minha casa e preparei um conteúdo maravilhoso para concluirmos esse ano espetacular de 2023 e deixar vocês mais alinhados do que nunca em relação à sua própria saúde, bem-estar e longevidade e a importância do autocuidado. Como a Aine falou, o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fitonutrientes. O que é que são eles? Como é que nós podemos introduzi-los na nossa alimentação diária? E como é que nós podemos tirar o máximo de proveito dos seus benefícios, que vão além da nutrição. Então, vamos primeiro, uma apresentação aqui breve. Eu já conheço a Herbalife há mais de 28 anos, sou um consumidor extremamente satisfeito desses produtos. A minha experiência profissional anterior à Herbalife era pesquisa e ensino na área de ciências biológicas. Fiz parte da rede particular de ensino e tive a alegria e o privilégio e a satisfação de formar inúmeras gerações de profissionais que estão aí hoje no mercado muito bem-sucedidos. A paixão pelo conhecimento vem de uma herança dos meus pais, dois professores da Universidade Federal do Ceará, ambos aposentados, mas que fizeram carreiras brilhantes e me inspiraram profundamente pelo gosto do conhecimento. Essa é a obra principal que eu escrevi na época que estava em sala de aula, dando a minha contribuição para o ensino das ciências biológicas aqui no Ceará. E era um tema que, para mim, era que eu chamo a minha praia, né, a minha área de prazer, que é ciências da biologia celular e molecular, bioquímica, fisiologia. E para mim isso era tudo muito importante, porque está por trás de todos os fenômenos da saúde humana, do corpo humano e da biologia como um todo. Só que eu não estava praticando muito do meu conhecimento. Estava com quase 98 quilos, com vários problemas de saúde, com muito pouca energia, muito pouca disposição, adoecia com frequência. E uma das minhas maiores alegrias e o meu testemunho principal aqui para vocês esta noite é o fato de estar hoje com 60 anos completos e ter uma saúde espetacular e não tomar absolutamente nenhum medicamento controlado de uso contínuo. Além de todos os benefícios e conhecimento que nós aproveitamos à medida que fomos participando dos treinamentos e fomos aprofundando os nossos estudos, nós tivemos a oportunidade de não só
praticar em benefício próprio, mas de inspirar toda a nossa família e depois levar isso para a nossa rede de distribuidores e os nossos clientes, todo o Brasil, inclusive no exterior. Então, para mim, é uma alegria dizer para vocês que a minha alimentação hoje é uma alimentação super equilibrada, rica nesses conteúdos que nós vamos compartilhar com vocês hoje. E essa aula, ela é muito especial porque ela trata-se não apenas de saúde humana, mas trata-se de saúde global. Uma alimentação onde você inclui mais vegetais do que animais, ela tende a ser mais saudável para você e mais saudável para o planeta. Então, nós vamos falar aqui também hoje de sustentabilidade e de futuro melhor para todos. Então, esse nome fitonutrientes, ele tem um significado que, originalmente, fito vem do grego, que significa planta, e nutrientes é um termo um tanto quanto equivocado, porque muitas vezes a ação deles vai além da nutrição, traz benefícios que interferem no metabolismo positivamente, na nossa bioquímica, impactam a nossa fisiologia e tornam os alimentos que são altamente concentrados neles alimentos funcionais, que vão impactar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Eles também são chamados de fitoquímicos. Só que esse termo fitoquímico, ele é menos utilizado do que fitonutrientes. Por quê? Porque eles tendem a ter uma conotação de substância artificial. Então, os fitonutrientes, o nome, o termo fitonutriente, ele é mais utilizado do que fitoquímico, nesse contexto da alimentação humana. E os fitonutrientes, eles não são nutrientes essenciais. Ou seja, nós não temos necessidade obrigatória de obtê-los na dieta. Se eles faltarem, eles não vão criar problemas, como acontece com a maioria das vitaminas. Eles, sendo adicionados, eles potencializam as nossas funções vitais. Então, é como se fosse um upgrade que você adota na sua alimentação quando você os inclui na sua dieta cotidiana. Então, o termo fitonutriente transmite uma mensagem de saúde que é muito mais adequado, porque as pessoas preferem ingerir nutrientes em vez de produtos químicos. Então, eu trouxe aqui para vocês um levantamento de alguns desses fitonutrientes que estão presentes nos alimentos coloridos. Então, a pergunta que fica aqui é: qual é a cor da sua dieta? E o quanto que é importante essa dieta ser colorida para incluir a presença desses múltiplos fatores que são chamados de fatores bioativos, componentes bioativos da alimentação. E cada um tem um efeito específico no corpo humano e em alguns órgãos que têm receptores para a sua conexão e melhoria de função. Então, a conclusão das pesquisas mais recentes é que consumir uma variedade de alimentos vegetais, como frutas, verduras, nozes, vejam a quantidade de opções que nós temos, que nós podemos acessar hoje nos bons supermercados, nas boas lojas de produtos naturais, sementes, grãos integrais, leguminosas, tudo isso podem diminuir o risco de doenças crônicas e promover a longevidade. As doenças crônicas não transmissíveis, chamadas de DCNTs, elas respondem hoje por 74% dos óbitos no nosso país. Então, esse tipo de investimento não deve ser discutido o seu valor financeiro, porque sempre vai ser muito mais barato do que tratar. Faz parte de uma estratégia preventiva. Agora, eu queria enfatizar, compartilhando com vocês o resultado desse estudo, que foi feito com mais de 3.100 alimentos, bebidas, pimentas, ervas e suplementos utilizados em todo o mundo, e eles chegaram à conclusão que o conteúdo de antioxidantes nos alimentos de origem vegetal contém 64 vezes mais antioxidantes do que aqueles de origem animal. E qual é a importância disso? É que os antioxidantes, eles protegem as nossas células de agentes que oxidam as estruturas, principalmente as proteínas, os lipídios e o material genético. São os famosos radicais livres. Então, hoje, a grande maioria das pessoas tem um estilo de vida bastante desequilibrado, que exacerba a produção de radicais livres no próprio organismo e chega a superar a capacidade natural de defesa. E quando ocorre esse desequilíbrio, instala-se essa situação de estresse, e daí a importância de você adicionar na sua alimentação esses fatores que são os fitonutrientes para a sua proteção. Os fitonutrientes vêm sendo estudados há muitos anos
E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o Instituto Nacional de Saúde daquele país desenvolveram uma metodologia bastante sofisticada chamada método ORAC, para definir o potencial antioxidante, a capacidade antioxidante de diferentes alimentos e suplementos. E quanto maior o valor ORAC, maior o poder que esse alimento tem de neutralizar os radicais livres que eu estava descrevendo há pouco. Então, frutas, hortaliças, temperos e especiarias, ervas que você pode adicionar na sua alimentação para melhorar, inclusive, o sabor, você tem esses benefícios que vão além da nutrição. Então, aqui eu fiz um levantamento para vocês de presente de Natal, do quais são os vegetais que são conhecidos no nosso país, inclusive, que você pode adquirir no mercado e gradativamente incorporando a sua utilização no seu dia a dia e tirar proveito desses benefícios. Então, aqui estão os vegetais cujo poder antioxidante tem um mais alto índice ORAC. Então, estamos vendo aqui cravo da Índia, canela, cúrcuma, orégano, laranja moro, açaí, mirtilo, brócoli, guaraná, chá verde, café e cacau. Então, agora eu pergunto para você que está aqui nos assistindo, tanto no Zoom quanto no YouTube. Quantos desses vegetais você consome regularmente? Então, aqui em casa nós temos todos esses vegetais, nós utilizamos regularmente, eu faço questão de desenvolver, já faz muito tempo isso, que desenvolvi hábitos de, ao longo do dia, desde o café da manhã até o jantar, incluir esses vegetais, porque, em primeiro lugar, você pode se adaptar, pode desenvolver, inclusive, prazer de comer. Porque o hábito alimentar ele tem muito a ver, primeiro, com o conhecimento, com a atitude e com a modificação bioquímica da própria saliva. Isso é uma notícia muito boa, que eu já falei em outras aulas, que você termina gostando de comer aquilo que você come regularmente. Então, se tem coisas que você acha que não gosta, se você continuar ingerindo, você vai terminar modificando a sua percepção sensorial e pode desenvolver o prazer de comer. Então, fica essa informação aqui importante para vocês. Agora, vejam a conveniência do nosso Fórmula 1 Shake, que você pode iniciar o dia com ele, que além da nutrição completa que você pode obter a partir de um copo de shake, você vai ter os macro e os micronutrientes que o teu corpo precisa, que dificilmente você consegue no café da manhã tradicional, mas você tem a oportunidade de adicionar um pouco de frutas diferentes, de sementes, inclusive de algumas especiarias, para que você melhore mais ainda o potencial de nutrição e o potencial funcional dessa bebida, que nós, a grande maioria aqui que está como distribuidor e cliente nesta aula de hoje, já usufrui dos benefícios, do prazer de começar o dia com um shake Herbalife. Aqui outro presente, frutas que têm alto poder antioxidante, riquíssimas em fitonutrientes, mas que têm um diferencial adicional. Elas são de médio e baixo índice glicêmico. Muitas pessoas têm preconceito com frutas por equívocos divulgados nas redes sociais, principalmente porque ficam acusando a frutose de ser uma substância tóxica e que deve ser evitada. Muita atenção. Tudo depende de contexto. Se você tira a frutose da fruta, isola e coloca num suco processado ou num refrigerante, é uma coisa. E consome regular e com grande quantidade, você pode terminar tendo problemas de saúde. Mas se a sua experiência é com frutas inteiras, é outro contexto, porque a fruta está aqui junto com fibras, está aqui junto com proteínas, está aqui junto com minerais, com vitaminas e com vários outros nutrientes que trazem inúmeros benefícios para a saúde e, inclusive, fazem com que o açúcar entre de maneira mais lenta na sua corrente sanguínea, a partir da digestão e da absorção, dando tempo do organismo utilizá-lo como fonte de energia, ao invés de não saber o que fazer e terminar perturbando o metabolismo. Então, essa é uma informação importante. Não tenham medo de comer frutas, certo? Usem bom senso, façam isso com regularidade e aproveitem a oportunidade de misturar algumas dessas frutas com shake, que já cria um hábito cotidiano de ingeri-las e tirar proveito dos seus benefícios. Agora, compartilhando aqui 2 estudos com vocês sobre o baixo grau de consumo de frutas e hortaliças, primeiro em escala global, depois mostrando o nosso contexto nacional. Vejam que número
absurdo. 75% da população adulta não consome a quantidade diária de frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que são em torno de 400 gramas ou 5 porções por dia. Então, isso já cria uma certa deficiência de proteção, tanto do ponto de vista nutricional como do ponto de vista funcional. Só que no Brasil nós estamos numa situação um pouquinho pior. Só 21,4% da população consegue atingir essa recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, estamos falando aqui em quase 80% da população com deficiência, segundo o Vigitel de 2023, que é o estudo que o Ministério da Saúde faz e publica anualmente por entrevista, inquérito telefônico, em todas as regiões, em todos os estados, e depois eles fazem a publicação para que a gente tenha noção e possa tomar algumas providências. E por que é tão importante a gente incluir frutas, hortaliças e legumes? Porque quando você os inclui de maneira diversificada, de cores distintas, esse arco-íris traz inúmeros benefícios para a nossa saúde e nos protege, inclusive, de doenças crônico-degenerativas. Então, todo mundo aqui é bastante bem informado e sabe que as doenças cardiovasculares e o câncer são classificados como a primeira e a segunda principal causa de morte na maioria dos países desenvolvidos. Então, quando você aumenta o consumo desses vegetais e aumenta as cores na sua dieta, você está investindo na sua própria proteção. Então, isso é coisa séria, isso é coisa que tem fundamento científico. Agora, outro detalhe muito importante. Quanto menos agrotóxicos são utilizados em uma planta, no cultivo desta planta, mais fitoquímicos protetores essa planta vai produzir para se proteger das agressões biológicas naturais. Isso aqui é um dado muito valioso de vocês anotarem, gravarem e divulgarem. Então, consumir vegetais de origem de agricultura orgânica, biológica, onde se usa o mínimo possível de pesticidas e agrotóxicos, ou não utiliza, você faz com que a planta desenvolva seus próprios mecanismos de defesa para prosperar naquele ambiente. E assim funciona a natureza. Você entende? Então você tem uma fruta muito mais rica do ponto de vista nutricional e também muito mais rica do ponto de vista funcional, devido ao aumento da produção dos fitonutrientes que fazem parte também do sistema de defesa das plantas. É através dos fitonutrientes que as plantas se defendem de vírus, bactérias, fungos e outros agentes que podem comprometer a sua integridade e a sua saúde. Então, é algo que nós, como eu falei, não tínhamos essa experiência antes da Herbalife. Junto com a Herbalife vieram os estudos, vieram os cursos e veio a atitude de praticar cada informação que ia fazendo sentido, que estava com base científica segura. Nós fomos adotando esse hábito e fomos compartilhando em casa com a nossa família, depois com os nossos parentes e depois com os nossos distribuidores e os nossos clientes. Então, é algo que nós vivemos. Não é apenas algo que nós estudamos e recomendamos. Agora eu quero chamar a atenção para alguns vegetais fundamentais que nós podemos estrategicamente incluir na nossa alimentação com o propósito principal definido de potencializar as nossas defesas orgânicas. Então vamos falar agora aqui sobre os benefícios do chá para a saúde. Eu tive acesso a essa obra que foi produzida agora por especialistas franceses e que é considerado a obra de arte e o mais recente compêndio de estudos científicos sobre as propriedades para a nossa saúde do consumo regular do chá, da Camellia sinensis, chá verde e chá preto. Então, o chá é uma das bebidas mais populares do mundo, sendo a segunda mais consumida depois da água, nem todo mundo sabe disso, com base em evidências de estudos celulares, animais, epidemiológicos e clínicos. O que é que eles evidenciaram? Que o consumo do chá tem sido associado a vários benefícios para a nossa saúde, incluindo quimioprevenção do câncer, redução da inflamação crônica, que está por trás da maioria das DCNTs, doenças cardíacas, hepáticas, diabetes e distúrbios neurodegenerativos. Então, há muita controvérsia também na internet falando sobre chá, e aqui eu quero mostrar para vocês, com esse estudo que vocês podem capturar e depois buscar na internet a fonte, para que vocês possam ter acesso à informação correta e atualizada.
Outro dado interessante, 22% do consumo de chá global é chá verde e 75% é chá preto. Isso não fecha 100. Significa que o restante, os 3%, são exatamente as outras categorias de chás. E os dois princípios ativos mais importantes que têm os seus benefícios validados para estes produtos é a epigalocatequina galato, do chá verde, e a teaflavina, do chá preto, que também tem poderosa ação antioxidante. Então, nós temos um produto no nosso portfólio, que eu acredito que já seja do conhecimento da maioria que está aqui hoje, mas quem ainda não conhece, nós recomendamos, é o chá da Herbalife, o Herbal Concentrate, que contém como 2 ingredientes principais o chá verde, o chá preto, e também tem hibisco, malva e cardamomo. E esse conjunto de ervas traz benefícios que melhoram nosso poder antioxidante, melhora a oxidação das nossas gorduras e melhora também o nosso metabolismo. Então, tem múltiplas funções que nós podemos desfrutar no cotidiano. Nós usamos esse produto há 28 anos com absoluta satisfação e consumo diário. Existe um outro produto dentro do nosso portfólio cujo ingrediente sai da nossa selva amazônica, que é o guaraná. E vocês estão aqui sendo apresentados a um dos estudos mais robustos sobre os benefícios antioxidantes das catequinas do guaraná. Então, existem fitoquímicos da mesma categoria, polifenóis, que têm poder antioxidante equivalente ao do chá verde ou muitas vezes superior. Então, quero mostrar para vocês aqui quais são as ações desses antioxidantes que são peculiares e típicos da composição do guaraná. Aumento do poder antioxidante natural das células, aumento da proteção de oxidação do LDL e colesterol, que é o que pode causar posteriormente problemas de arteriosclerose, quando esse LDL está oxidado. Proteção de danos à molécula de DNA, portanto, diminuir a mutagênese, portanto, diminuir o risco de alterações na reprodução celular e o desenvolvimento de neoplasias, que são cânceres. Ativação das enzimas de detoxificação endógenas. Então, tudo isso aqui são fatores que você pode usufruir quando você ingere o guaraná com regularidade. E esse daqui é o nosso produto chamado NRG, que contém o mais puro guaraná da selva amazônica brasileira. Então, o que é interessante saber é que a ciência e a tecnologia que a Herbalife utiliza hoje é uma ciência e tecnologia de classe mundial, equivalente aos maiores laboratórios farmacêuticos da face da Terra. Então, a Herbalife hoje é uma empresa de referência nessa categoria de tecnologia e ciência dentro do ramo da nutrição. E eu queria agora trazer um último toque para vocês, dentro dessa parte introdutória sobre fitonutrientes, o poder da ação epigenética dos fitonutrientes para promover a nossa saúde. Genética, todo mundo aqui já ouviu falar, que é o nosso material genético tem a informação para conduzir a síntese das proteínas de todo o nosso corpo, e essas proteínas garantem a nossa estrutura e a nossa função. As proteínas são a segunda substância mais abundante no nosso corpo depois da água. E quem controla a produção dessas proteínas é o nosso material genético. E nós herdamos esse material genético dos nossos ancestrais, principalmente do nosso pai e da nossa mãe mais próximos. E se você recebeu dos seus pais genes que podem produzir doenças, não necessariamente você vai manifestá-las. Tudo vai depender do ambiente onde você vive e dos hábitos que você cultiva. Aí entra a ciência da epigenética. Ou seja, o que é que os cientistas descobriram? Que esses fatores ambientais, fatores emocionais e de hábitos de estilo de vida controlam a expressão dos genes do nosso material genético. Então, você pode ter o gene para produzir a doença, mas não necessariamente a doença vai acontecer, porque você vai inibi-lo desenvolvendo um estilo de vida ativo e saudável. Então, aqui eu estou mostrando no slide que eu construí graficamente, para ficar bem didático, o poder de alguns desses fitonutrientes de ligar e desligar genes no DNA. Então, vocês estão vendo aqui 4 exemplos de plantas que são riquíssimas em fitonutrientes. Temos o chá verde, temos a laranja moro, que eu vou me dedicar a ela daqui a pouco, temos a cúrcuma e temos o brócolis.
E os seus fitonutrientes têm a capacidade de ativar genes no DNA para aumentar a produção de potentes antioxidantes celulares, enzimas de detoxificação para eliminar substâncias nocivas do nosso corpo e outros componentes protetores que nos trazem uma mais forte, robusta defesa imunológica, inclusive defesa imunológica contra o próprio câncer. Então, tudo isso são coisas validadas pela ciência moderna que nós podemos gradativamente transformar em poder a nosso favor quando nós introduzimos esses componentes na nossa alimentação. Agora, eu queria chamar a atenção para alguns hábitos modernos extremamente nocivos para a nossa saúde. Agora vamos falar de visão e cérebro. Esse daqui é um dos hábitos mais perigosos que nós estamos sofrendo hoje no nosso país, que começa na infância e que nos colocou em segundo lugar no ranking mundial de tempo diante de telas. Meus amigos, esse estudo revela que o brasileiro hoje passa mais de 9 horas e meia por dia diante de telas, só perde para os sul-africanos. E o que é que significa esse tempo de exposição excessiva diante de telas? Não vamos falar aqui hoje sobre o efeito psíquico dos conteúdos de baixa qualidade e da ansiedade e dos problemas psíquicos que isso está gerando desde a infância. Nem vamos falar também dos problemas ortopédicos em relação à estrutura cervical por estar o tempo todo com o pescoço dobrado, mexendo em celular. Vamos falar sobre o efeito da luz azul. E essa luz azul, ela penetra pela pupila e ela irradia dentro do globo ocular e começa a provocar uma série de danos que vão desde a inflamação da córnea, que é na superfície do olho, depois oxidação do cristalino, que leva à catarata, que é essa lente que está atrás da pupila, e depois a degeneração macular que ocorre no fundo do olho, onde o feixe luminoso que penetrou pela pupila é concentrado para estimular o nervo óptico, levar lá para o lobo occipital, lá atrás do cérebro, para formar a imagem. Então, tudo isso são coisas importantes que grande parte da população não tem informação. Então, primeiro, diminuir o uso de telas, principalmente à noite, antes de dormir, porque além de todos esses malefícios para os olhos, esse excesso de iluminação também perturba o funcionamento da glândula pineal, que diminui a produção de melatonina e traz prejuízos à qualidade do sono. E o sono é nosso superpoder. E quando a gente perturba o sono, nós temos efeitos colaterais extremamente negativos sobre a nossa composição corporal e a nossa saúde de uma maneira geral. Então, a Herbalife lançou este ano, no segundo semestre, um produto destinado ao público sênior, chama-se Onective, e ele, na sua composição, ele tem um Smart Complex, ou seja, um complexo de nutrientes altamente inteligente, que une proteínas, micronutrientes, fibras prebióticas, mais 2 fitonutrientes poderosos, extremamente estudados pela ciência moderna, que é a luteína e a zeaxantina. Então, juntamente com a luteína e a zeaxantina, mais as vitaminas A, C, E e os microminerais selênio, zinco, cobre e manganês, esse complexo tem uma ação antioxidante protetora específica nos olhos e no cérebro. Isso é coisa muito importante para a gente pensar e experimentar, utilizar esse produto em base diária para a nossa proteção. Aqui está uma outra imagem que eu coletei e trouxe para vocês, já toda traduzida para facilitar a compreensão de todos, onde ocorre o acúmulo da luteína e da zeaxantina. Vocês estão vendo lá no fundo do olho, na mácula. Então, o uso contínuo do Onective vai possibilitar que você concentre esse nutriente, porque isso é um conceito chamado nutrição sítio-específica, que à medida que você recebe o nutriente, ele se espalha no seu corpo, mas vai para as áreas onde ele tem receptores. E no caso da luteína e da zeaxantina, os receptores estão no intestino, na pele, mas principalmente nos olhos e no cérebro. Então, este é o produto, com inúmeros benefícios para a sua saúde, principalmente as áreas de fragilidade que comprometem a qualidade do envelhecimento da nossa população. Então, considere conversar com o seu consultor, seu distribuidor, para você incluir o Onective na sua alimentação diária. Ele não é um shake, ele é um produto que você pode utilizar como lanche, ele não é um substituto parcial de refeições. Em uma aula seguinte, em breve, no começo do ano que vem, vou preparar um conteúdo exclusivo para
mergulhar mais nas propriedades desse produto e trazer mais valor para vocês e mais conhecimento. Muito bem, meus amigos, agora vamos entrar na segunda parte da nossa aula. Muita atenção, porque agora nós vamos falar de um produto chamado Shape Control, que a nossa empresa lançou este mês e que é um dos maiores sucessos dos últimos anos, devido à sua composição e aos seus benefícios. Para entendermos a função deste produto, é necessário que a gente entenda o contexto. Então, aqui está novamente o Vigitel, com os dados sobre o sobrepeso e a obesidade no nosso país. Então, nós estamos falando aqui de 61,4% da população com sobrepeso. Não é brincadeira isso, a população do Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. E destes, 24,3% estão na categoria de obesidade. Qual é o critério utilizado no Vigitel para se fazer esse tipo de estatística? Eu falei há pouco que o Vigitel é feito por inquérito telefônico. A metodologia são 1.000 pessoas escolhidas em cada capital do Brasil. E por esse inquérito telefônico, com 2 fatores, eu consigo colocar numa calculadora e jogar isso numa planilha e tenho a estatística feito a apreciação a partir desses dados que eu coloco nesse sistema. Quais são os dados? Peso em quilogramas e altura em metros. Então, a fórmula do índice de massa corpórea, do famoso IMC, é peso atual em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros. Para título de exemplo, aqui temos um indivíduo com 65 quilos e 1,73 m, o resultado dá 21. 21 aqui embaixo na tabela da Organização Mundial da Saúde, eu estou vendo que está dentro da faixa azul, entre 18,5 e 25. Esse seria o IMC normal. Acima de 25 eu tenho sobrepeso, entra na faixa laranja, e acima de 30 eu entro na faixa vermelha, que seria a obesidade. Abaixo de 18,5 seria peso inferior, magreza. Você está com menos peso do que o que deveria. Então, aqui é um critério utilizado pelos os estudos populacionais, mas que quando você vai para um indivíduo, você pode cometer equívocos. Então, não devemos usar apenas o índice de massa corpórea. Devemos usar também outras ferramentas que no final desta aula eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui a título de exemplo, para vocês entenderem como o IMC pode provocar equívocos no análise individual, considere esses 2 indivíduos aqui com a mesma altura e o mesmo peso. Sem fazer o cálculo, nós já observaríamos aqui, pela imagem dos 2, que não se tratam de 2 pessoas obesas. Então, a definição de obesidade não é excesso de peso, mas excesso de gordura em relação à massa magra. E isso o índice de massa corpórea não evidencia. Por quê? Porque aqui, nesse cálculo, ambos com 1,75 m e 100 kg, o índice de massa corpórea daria 32,7, que colocaria na faixa vermelha da tabela, classificando os 2 como obesos de acordo com o índice de massa corpórea. Só que o IMC não mostra que esse da esquerda tem só 15% de gordura. E esse da direita tem 35% de gordura. E aqui está a verdadeira classificação. Então, nós teríamos que entrar aqui com a bioimpedanciometria, e eu falarei sobre ela no final desta aula. Então, agora vamos, muita atenção que eu vou dar um pouco de bioquímica e de fisiologia para vocês entenderem o mecanismo de ação dos fitonutrientes que foram escolhidos para entrar na formulação do nosso mais novo produto, Shape Control. O estresse descontrolado, vamos ver aqui os fatores, tá? Que levam a essa figura que vocês estão vendo no fundo do slide. Mais uma dieta hipercalórica, com excesso de açúcares e carboidratos refinados, juntamente com sedentarismo, seria mais ou menos uma equação para o ganho de gordura corporal. Então, primeira informação importantíssima aqui que vem de uma atualização da Organização Mundial da Saúde. A recomendação atual agora desceu para 25 gramas por dia de açúcar adicionado para o consumo de um adulto, que dá aproximadamente 6 colheres de chá por dia. Então, limitar esse consumo seria a primeira estratégia para você evitar os efeitos adversos do açúcar na sua saúde. Só que, infelizmente, no caso do nosso país, este hoje é o consumo médio per capita de adulto. 30 quilos de açúcar por ano, que é o equivalente a 18 colheres de chá, que seriam 3 vezes, no mínimo, o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
Então, isso aqui é algo muito importante da gente levar em consideração, e principalmente nós que temos filhos pequenos, devemos cuidar para controlar o excesso de açúcar adicionado na alimentação. Por quê? Porque esse mesmo estudo mostra que as consequências não são brincadeira. Vocês estão vendo aqui resultados associados ao consumo de excesso de açúcar na dieta. Estamos falando aqui de câncer, estamos falando aqui de doenças cardiovasculares, doenças endócrinas e metabólicas, além de neuropsiquiátricas. E olha só aquilo que a gente na infância, quando os nossos pais diziam, depois que você comer açúcar, lembre-se de escovar os dentes para não estragar os dentes, como se o efeito pior do açúcar fosse nos dentes. E como vocês podem ver aqui nesse gráfico, é o menor dos efeitos, é a formação de cárie dental. Certo? Os piores efeitos são a distribuição sistêmica e o efeito desse açúcar glicar as nossas moléculas mais nobres, quando ele está em excesso e não é metabolizado. E quem é que é a nossa central de armazenamento de energia? Para onde é que vai esse excesso de açúcar? Aqui vocês estão vendo uma imagem produzida em microscopia eletrônica de varredura e colorizada com computadores de última geração. Aqui no canto superior direito da tela, vocês estão vendo uma estrutura típica de um adipócito, da famosa célula de gordura. Vocês estão vendo aí, parece um caju guardado dentro de um envelope de plástico. Só que a castanha aqui, que seria do caju, é o núcleo celular. E o fruto do caju, vocês estão vendo aqui, que na realidade não é fruto, é um caule, botanicamente falando, você tem aquela parte que nós comemos, isso aqui tudo é gordura. Então, observe como é que fica a célula de gordura quando ela está repleta de armazenamento de gordura. Quando você tem uma ingestão excessiva de calorias e está ingerindo muito açúcar, muitos carboidratos refinados e também gorduras. Tudo vai para dentro dessa célula. E essa célula não é apenas um saco que armazena gordura. Essa célula é altamente ativa do ponto de vista bioquímico. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção nas próximas imagens. Aqui eu construí uma sequência didática para que vocês entendam definitivamente o ciclo do açúcar, da insulina e das consequências graves que isso vai trazer para a nossa saúde. Então, primeiro, como humanos, nós desejamos carboidratos refinados porque eles nos fornecem energia rápida. Isso vem lá da pré-história. Quando você ingere excesso de carboidrato refinado, essa ingestão excessiva vai provocar o quê? Vai provocar imediatamente uma hiperglicemia, ou seja, sua taxa de açúcar no sangue vai subir muito rapidamente, e isso dispara o centro de controle na base do nosso cérebro, que comanda o pâncreas, e o pâncreas vai produzir um excesso de insulina proporcional à quantidade de açúcar que você ingeriu e que a velocidade com que esse açúcar subiu na corrente sanguínea. Isso é o índice glicêmico. Então, essa hiperinsulinemia, ou seja, esse excesso de insulina na corrente sanguínea, vai forçar a glicose sair do sangue e entrar nas células, principalmente nos miócitos, nos hepatócitos e nos adipócitos, ou seja, na musculatura, no fígado e nas células de gordura. A maioria das pessoas já está, por hábito de estar o tempo todo comendo carboidrato refinado nas refeições principais e nos lanches, com a sua reserva muscular e hepática, ou seja, no fígado, saturada de açúcar armazenado sob a forma de glicogênio. Então, qualquer açúcar extra que entrar na corrente sanguínea vai ser convertido em gordura e levado para dentro da célula do tecido adiposo. E o que é que sucede? A queda da taxa de açúcar provocada pelo excesso de insulina que você produziu por causa da rápida subida do açúcar no sangue, por ter ingerido muito carboidrato refinado, faz com que essa queda dispare o centro da fome no hipotálamo, e isso leva você a repetir o ciclo da glicose e da insulina. Você vai atrás de carboidrato para poder tentar equilibrar esse mal-estar. E isso leva os adipócitos, ou seja, as células de gordura, a armazenarem mais gordura, crescerem e se multiplicarem, meus amigos. Então, preste atenção aqui, esse fenômeno que está aqui graficamente representado, que é coisa séria e que nós devemos dar o nosso melhor para evitar, que é o quê? Fazer com que as células de gordura cheguem a um ponto máximo de hipertrofia,
até o ponto dela como se explodisse e multiplicasse em várias outras células menores que, por sua vez, vão também sofrer hipertrofia se eu continuo com esse estilo de alimentação. Então, existe uma coisa que se chama hipertrofia, que todo mundo sabe que até acontece com os músculos, quando você pratica exercício de musculação, hipertrofia muscular, que é o ganho de massa muscular, mas também existe hipertrofia adipócita, hipertrofia no adipócito, na célula de gordura. E essa célula de gordura, quando ela chega a um determinado limite, ela se multiplica, e aí entra em hiperplasia. Quando você tem hiperplasia, é muito mais difícil o emagrecimento. Não é impossível. Vai precisar de muito mais cuidado e muito mais consistência nas mudanças de hábitos e no uso das estratégias que nós vamos propor aqui para vocês esta noite. Eu quero resumir agora aqui a bioquímica e a fisiologia do controle que a insulina tem, primeiro, em tirar o açúcar e a gordura do sangue e colocar para dentro das células de gordura, e depois trancar e esconder a chave. Preste atenção bioquimicamente falando. Existem duas enzimas que tem na célula de gordura que tem influência da insulina. A primeira enzima, que vocês estão vendo em cima, ela é ativada pela insulina para colocar o açúcar e os ácidos graxos para dentro da célula e transformar isso em gordura de reserva. E a enzima de baixo é a enzima que seria necessário quebrar a gordura para devolver para a corrente sanguínea para você usar como fonte de energia e emagrecer. Se você está o tempo todo com insulina em excesso, sabe o que vai acontecer? A insulina vai ligar a primeira enzima e desligar a segunda. Se liga a primeira, armazena gordura. Se desliga a segunda, não quebra a gordura e não devolve a gordura para ser queimada como fonte de energia. Então, qual vai ser a consequência? Aumento da ingestão de açúcares adicionados e carboidratos refinados promove a liberação de insulina constante e o armazenamento de gordura sem acesso para que essa gordura possa ser mobilizada. Então, não basta uma dieta hipocalórica. É necessário que você também modifique a proporção dos macronutrientes, aumentando proteína, aumentando fibra, diminuindo o carboidrato e melhorando a sua qualidade para ter mais fibra, para você poder ter uma reação metabólica depois que você come, favorável ao emagrecimento. Porque enquanto você ficar com excesso de carboidrato na sua dieta, mesmo ela sendo hipocalórica, o excesso de insulina vai impedir você de usar a gordura que está armazenada, por causa daquela enzima que está lá dentro que está bloqueada pela insulina. Isso é muito importante vocês saberem. E qual é outro efeito que vai acontecer quando você começa a armazenar gordura no corpo? É começar a armazenar gordura no abdômen, e do abdômen vai primariamente para o fígado. E o fígado vai começar a ficar gorduroso. E você vai ter uma doença hepática gordurosa não alcoólica, ou esteatose hepática. A estimativa é que 30% da população adulta brasileira tenha o problema, e se você tem sobrepeso, vai para 80% da população que tem sobrepeso com esteatose hepática, de diversos graus. Então, isso é uma coisa que não é brincadeira também, porque compromete o funcionamento do fígado. O fígado é um órgão muito importante no nosso corpo para múltiplas funções, dentre elas a detoxificação do nosso organismo. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção por que esse assunto é tão importante. E onde é que o estresse entra nesse cenário? Quando você tem o estresse descontrolado, estou aqui na imagem da esquerda com os adipócitos e a molécula do cortisol aqui representada, que é o hormônio principal do estresse. Então, esse cortisol, quando está o tempo todo sendo produzido pelas glândulas suprarrenais num estresse descontrolado, que normalmente é provocado por preocupações, ansiedade, e não problemas reais, a maioria são problemas imaginários, por isso o nome preocupação. Esse estresse não faz só você engordar, não apenas porque aumenta o apetite, mas porque estimula a multiplicação das células de gordura, leva à hiperplasia, torna essas células de gordura mais infladas, leva à hipertrofia, além de inibir a queima das que estavam estocadas. Então, aqui vocês podem apreciar o que acontece quando você gradativamente vai acumulando gordura na região do abdômen. Essa parte aqui vocês estão vendo a região subcutânea, que esteticamente é inadequada, muitas pessoas ficam muito incomodadas com isso, mas do ponto de vista biológico, para a saúde, não tem grandes problemas. O problema vem daqui, da gordura visceral.
que libera substâncias inflamatórias chamadas genericamente de adipocitocinas. E aqui temos uma imagem real de como é que é essa gordura visceral. Algo que não é muito agradável da gente ver, mas é importante saber para que a gente tome providências. Então, eu queria que vocês olhassem para cá agora na sequência para a gente terminar essa explicação. Quando as células de gordura da região visceral começam a aumentar de tamanho, antes de se multiplicarem, elas começam a produzir adipocitocinas que caem na corrente sanguínea e se espalham pelo corpo. Aqui temos algumas dessas adipocitocinas e elas contribuem para a inflamação sistêmica crônica, gerando resistência à insulina. Esse vai ser o primeiro efeito dessas adipocitocinas. Então, a gordura do abdômen em excesso faz com que as células musculares e as células do fígado não respondam mais à insulina e o pâncreas, para compensar, fica produzindo insulina além da conta, até se esgotar e gerar o diabetes. Antes disso, vai acontecer uma coisa que se chama síndrome metabólica. Então, a gente tem que interromper isso na fonte. Qual é a fonte? Diminuir a formação do excesso de gordura corpórea. Eu vou dar depois um resumo das estratégias que nós temos aqui no nosso programa para esse fim. Então, aqui, para concluir, na sequência, as dietas de efeito sanfona, famosas dietas ioiô, que a grande maioria das dietas restritivas, infelizmente, terminam resultando nisso, porque se não mudar a mentalidade, não mudar o estilo de vida, não mudar os hábitos alimentares, não há como sustentar. Então, apenas se privar de comer é assim, né? Fecha a boca, cria vergonha na cara e malha. Se essa fórmula funcionasse, nós não tínhamos a situação que se encontra hoje no planeta. Então, essa hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos, acompanha aqui a sequência, leva à produção das adipocitocinas. Essas adipocitocinas também têm um efeito que eu não comentei, que é ativar o sistema de defesa do próprio corpo contra essa célula de gordura, e aí cria um caos de substâncias inflamatórias que leva à inflamação silenciosa crônica, que está por trás das principais causas de doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, câncer, diabetes tipo 2, Alzheimer, dentre outras. Então aqui é o resumo. A resistência insulínica leva a tudo isso aqui, meus amigos. E é isso que nós devemos combater. É evitar que a gente tenha picos de insulina depois que a gente come, para, portanto, melhorar a qualidade dos carboidratos que nós ingerimos e nos tornarmos fisicamente ativos, porque o exercício físico também combate a resistência insulínica. Agora aqui, uma descontração para vocês, mas que nos leva a um próximo conteúdo. O que é pior para a saúde? Pera ou maçã? Pensem um pouquinho, vocês que estão me vendo perguntando isso pela primeira vez. A resposta está aqui, ó. Infelizmente é a maçã. Por quê? Porque nós estamos aqui falando do padrão de distribuição de gordura no corpo feminino e no corpo masculino. Padrão ginoide, à esquerda, principalmente gordura na região dos quadris. Padrão androide, à direita, principalmente na região do abdômen. E aqui na região do abdômen, pelo que nós já explicamos nesta aula, que você tem uma produção descontrolada de substâncias inflamatórias. Só que as mulheres, elas sofrem de um problema com a idade. À medida que elas vão entrando no climatério após a menopausa, a mudança de hormônios faz com que essas gorduras subam. E de pera vira maçã. Então, no final das contas, é algo que deve ser levado em consideração para focar na adoção de um estilo de vida mais ativo e mais saudável. E agora eu chego no ingrediente principal do nosso novo produto. A laranja Moro, que veio da dieta mediterrânea, foi a partir de lá que vieram as pesquisas que resultaram no desenvolvimento de um composto que é produzido na Itália por uma grande empresa multinacional e que é o fornecedor desse bioativo para um produto inovador que a Herbalife acabou de lançar no mercado brasileiro. E aqui é de onde vem esse material, essa matéria-prima. Vem de uma região que fica em torno do vulcão Etna, na Sicília, na Itália. Nós estivemos próximo de lá, numa viagem que nós fizemos para o Mediterrâneo. E aqui tem a laranja Moro, no terroir dela. Vamos colocar o terroir entre aspas, tá? Para a gente fazer aqui uma referência para quem conhece e aprecia vinhos. Você sabe que tem determinados lugares do mundo que a uva dá o seu máximo, por causa do clima, por causa do terreno, por causa das condições do solo e da cultura
humana, daquela região, da manipulação daquele produto. Então, a mesma coisa ocorre com a laranja moro. Então, é de lá que vem a principal fonte desse extrato da laranja moro, dessa região, que se chama Morosil e que está na formulação desse novo produto da Herbalife chamado Shape Control. Então, essa é a nossa nova tecnologia para melhorar mais ainda o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável e gerar mais benefícios ainda naquelas pessoas que têm interesse em naturalmente diminuir a sua composição corporal em termos de gordura excessiva, sobretudo no abdômen e nos quadris. Então, é um princípio ativo que tem segurança, procedência e eficácia garantida, aprovado pelas maiores autoridades regulatórias do mundo, como vocês estão vendo aqui, Brasil, Estados Unidos, Canadá e até Coreia do Sul. Os principais bioativos do Morosil, que é o nome que se dá patenteado para esse extrato da laranja moro daquela região, na Sicília, tem antocianinas, ácido hidroxinâmicos, flavanonas e ácido ascórbico, que é a vitamina C. Mas qual é desses fitonutrientes o mais poderoso? O mais poderoso é a cianidina 3-glicosídeo, que é exatamente C3G. Essa substância tem um poder impressionante sobre o metabolismo das gorduras e sobre a ação da insulina nos adipócitos. Então, existem já muitos estudos científicos recentes, inclusive estudos clínicos, dando embasamento para esse tipo de informação. Então, esse daqui é um dos estudos que foi feito e publicado, onde 98 indivíduos com sobrepeso, com idades de 20 a 65 anos, utilizando 400 miligramas de Morosil diariamente no café da manhã, durante 3 a 6 meses, gravem esse período, 3 a 6 meses, essa suplementação associada a uma mudança básica na dieta e caminhada 3 vezes por semana, portanto, gradativamente um melhor estilo de vida do ponto de vista de exercícios físicos. Resultado disso, em 3 a 6 meses, peso e medidas, menos 4,2% no peso, menos 3,9% de circunferência abdominal e menos 3,4 centímetros de quadril. Então, aqui é o resumo do que a ciência tem validado para as propriedades fisiológicas do Morosil. Tem ação antioxidante, anti-inflamatório, redução do acúmulo de gordura no fígado, portanto, um apoio à redução da esteatose hepática, aumento da lipólise e da sensibilidade à insulina, portanto, aumento da quebra de gordura, diminuição da lipogênese, ou seja, do acúmulo de gordura, diminuição dos triglicerídeos, do colesterol total e, portanto, efeito nas medidas de circunferência abdominal e do quadril. Esse ingrediente, ele hoje está tão validado cientificamente que recebeu o prêmio do ingrediente do ano nos Estados Unidos na categoria de controle de peso. Olha que coisa interessante, isso aqui só para ilustrar a importância da base científica por trás desse ingrediente. Só que a Herbalife não usou apenas esse ingrediente, mas trouxe também para a formulação do Shape Control o picolinato de cromo, que é um micromineral essencial cuja fórmula orgânica associada ao ácido picolínico ionizado tem a melhor capacidade de entrada no corpo, porque o cromo puro ele tem muita dificuldade de absorção. Então, a melhor forma de consumi-lo como suplementação é o picolinato de cromo. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 fontes que quem quiser saber mais pode depois utilizar como referência. O Healthline, que é um portal que a Herbalife valida como fonte de pesquisas científicas. Então, temos aqui uma publicação com vários artigos científicos, tem mais de 25 referências científicas aqui nesse capítulo. Picolinato de cromo, quais são os seus benefícios, o que é, o efeito no açúcar no sangue, o efeito na fome, o efeito na perda de peso, fontes alimentares, suplementos e conclusão. E o outro é o Tratado de Bases Bioquímicas e Fisiológicas da Nutrição, que é utilizado na formação dos nutricionistas no nosso país e que nós temos aqui em casa. Minha filha está terminando o curso de nutrição e nós 2 estudamos bastante por esse livro. Então, vocês estão vendo aí diversas funções que estão presentes nos benefícios do picolinato de cromo associado com o Morosil para trazer esses efeitos. Então, a função
Atua na insulina, atua no metabolismo do carboidrato e da gordura, contribui para os níveis de glicose ficarem mais ou menos equilibrados, bem como da insulina. Esses níveis normais de insulina colaboram para o controle do apetite, reduz a fome e os desejos por açúcares, isso não é cultura popular infundada, isso tem base científica, contribui para o controle de peso por consequência. Então, eu fiz aqui um resumo para vocês da eficácia através dos mecanismos de ação dos ingredientes do produto que estão embasados pela ciência. Pode ajudar a reduzir o estresse oxidativo sistêmico, que é o efeito do excesso de radicais livres no corpo, pode ajudar na oxidação das gorduras, que protege o LDL, pode ajudar a inibir a formação de novas células de gordura, portanto, diminuir a hiperplasia, ajuda a perder gordura abdominal, que é onde se produz a maior quantidade de adipocitocinas anti-inflamatórias, clinicamente testado para auxiliar na redução da circunferência de cintura e quadril, e um ingrediente bioativo clinicamente testado para apoiar o seu plano de emagrecimento. Então, em resumo, nós temos 5 benefícios em uma única cápsula. Esse produto tem 30 cápsulas, então está exatamente programado para um uso mensal, consumo de uma cápsula por dia, de preferência no desjejum. Então, contribui para a manutenção dos níveis normais de glicose no sangue, favorece o metabolismo de gorduras, ajuda a perder gordura corporal, potencializa seus resultados de emagrecimento e auxilia na redução das medidas. Aqui, para que vocês possam capturar essa imagem e depois dar uma verificada nesse portal da Herbalife, o herbalifelife.com.br/shape control, onde você pode baixar o e-book para obter todas essas informações que nós compartilhamos na segunda parte da nossa aula de hoje e aumentar o seu conhecimento e ter mais acesso e poder divulgar e compartilhar isso com outras pessoas que não estiveram por aqui neste nosso encontro de hoje. E para concluir, eu quero passar agora algumas dicas práticas para o sua própria jornada de experiência com o Shape Control. Comece, em primeiro lugar, definindo o seu ponto de partida, fazendo a sua medida de circunferência abdominal da maneira correta, como vocês estão vendo aqui nesta imagem. Entre a parte inferior das costelas e o ponto mais alto do osso do quadril é onde você vai colocar a fita métrica na sua cintura. Registre essa medida e depois use este padrão cientificamente validado. Foi uma pesquisadora inglesa que produziu esse conhecimento, e isso foi publicado e avaliado e reproduzido por partes em outros centros de pesquisa, e hoje é considerado um dos métodos validados pela ciência, que é o método REC, das iniciais relação estatura-cintura. Então, a dica é que a tua circunferência abdominal seja inferior à metade da tua altura. Portanto, um homem com 1,80 m não deverá ter mais que 90 centímetros de cintura. Gravem essa imagem aqui, que ela está bem didática. Lembre-se, a medida da sua circunferência abdominal deve ser inferior à metade da sua cintura. E é a partir daqui que você vai começar a ter os parâmetros do efeito do Shape Control no seu programa de estilo de vida ativo e saudável com Herbalife. Outro fator importantíssimo para você também pedir ao seu distribuidor para fazer a sua bioimpedanciometria mais atualizada, para que a partir de todos esses parâmetros você acompanhe a sua evolução de melhoria de composição corporal, não apenas de IMC. E agora o resumo que eu tinha prometido para vocês das estratégias para a redução da gordura abdominal, que é algo que nós desejamos para não apenas termos resultados estéticos, mas principalmente para a nossa proteção, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida e para a nossa longevidade. Primeiro, reduzir os açúcares e carboidratos refinados. Nós podemos fazer isso com mudança de hábito alimentar. E quando você começa a praticar exercícios físicos, é uma das principais estratégias que você pode utilizar para melhorar a qualidade do seu hábito alimentar. É impressionante o efeito que o exercício físico tem nisso. Então, segundo, comer mais proteínas de alto valor biológico, que aumenta a saciação e a saciedade, juntamente com fibras pré-bióticas e fitonutrientes. Isso ajuda a diminuir o consumo de açúcares e carboidratos refinados. Terceiro,
praticar regularmente exercícios físicos, sobretudo os de alta intensidade intervalados. Vocês já ouviram falar? E quem está aqui sedentário que vai começar a fazer exercícios, por favor, vá devagar com a louça. Certo? Pegue uma orientação de um profissional para você fazer um plano de 90 dias bem acompanhado para que você ponha a máquina novamente em movimento e depois você possa transformar isso em um hábito diário. Quarto, gerir o estresse. O que pode reduzir o cortisol, um hormônio do estresse que desencadeia a deposição de gordura abdominal. Existem várias técnicas para a gestão do estresse e eu tenho uma aula minha chamada O Lado Bom do Estresse, que vocês depois podem verificar no meu canal do YouTube, Davi Menezes Mentor. Procurem por esse título que vocês vão ter um espetáculo de aula para conseguir lograr êxito na prática da gestão inteligente do estresse. O estresse não foi feito para ser eliminado, foi feito para ser utilizado como poder para aumentar a concentração, foco e produtividade. Finalmente, adicionar o Shape Control em sua suplementação diária como ferramenta poderosa, cientificamente embasada para melhorar o metabolismo do açúcar, o metabolismo da gordura e a ação da insulina no nosso corpo. Nós já estamos tendo resultados interessantíssimos no uso do produto, não só nós, como a família, como os nossos clientes. Então, você também pode ser beneficiado. E agora eu queria fazer as provocações finais e terminar esta aula de hoje. A guerra contra a obesidade esquenta. Veja esta matéria que eu trouxe para vocês de duas grandes fontes, o Global Wellness Institute e o Valor Econômico. O que é que está acontecendo? A Big Food cria o problema e a Big Pharma lucra com ele. Este ano de 2023, uma droga entrou no mercado mundial para tratamento de diabetes e depois apresentou um efeito colateral de inibição de apetite. E passou a ser utilizada off-label muito mais para esta finalidade de inibição de apetite e emagrecimento do que para o tratamento do diabetes. E tornou-se uma febre global. Aqui estão os dados que eu coletei hoje. 15,2 bilhões de dólares em vendas globais somente este ano, o ano ainda não acabou, e 3,7 bilhões de reais somente no Brasil. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema está nessa foto. Que instrumento musical é esse? Todo mundo sabe como é que esse instrumento funciona. E é exatamente o que acontece com esse mercado da magreza. Ou seja, as pessoas, infelizmente, não estão buscando mudanças. Elas querem ser mudadas. Elas querem resultados diferentes, continuando a fazer as mesmas coisas e usando atalhos. Então, se não há mudança de mentalidade, se não há mudança de estilo de vida e de hábitos alimentares, nenhum atalho vai produzir resultados duradouros. E todos eles deixam efeitos colaterais. Então, aqui está a nossa proposta. E vai continuar sendo a nossa proposta. Há 28 anos no Brasil e há 43 anos no mundo. Estamos falando de mudança de estilo de vida. Observem a fila da direita, que é a fila dos medicamentos, das cirurgias, dos exames e companhia limitada, que é a fila reativa. Agora observa a fila da esquerda, mudança de estilo de vida, que é a fila proativa. Nosso trabalho com esta aula e com o nosso cotidiano de apoio aos nossos clientes é ajudar as pessoas a saírem dessa fila da direita para a fila da esquerda, para que os resultados não sejam apenas obtidos a curto prazo, mas que sejam mantidos a médio e longo prazo. Então, temos aqui uma proposta para vocês. Esse é o nosso programa do Cliente Premium, para quem ainda não conhece. Se você tem interesse em consumir os nossos produtos, está aqui como convidado dos nossos distribuidores. Você pode perguntar ao seu distribuidor como se inscrever no programa de Cliente Premium, para que você possa ter acesso ao nosso programa de fidelidade com descontos progressivos. E programando o seu primeiro plano de 90 dias de uso do Shape Control, 3 frascos, você vai ter 103,65 pontos, que te coloca no nível de desconto chamado Prata, onde você vai comprar esse produto por 25%, e que vai, nos 3 meses, sair por um valor inferior à metade, praticamente, do que você está investindo por mês
nessas agulhas injetáveis. Então, eu quero que vocês levem isso em consideração e, mais ainda, entendam que não é um produto para produzir milagres. É um produto para você colocar num contexto que nós chamamos de 5 pilares do estilo de vida ativo e saudável que nós praticamos. Aqui em cima temos a reeducação alimentar, seguida da atividade física, depois a suplementação, que é onde entra o shape control, depois o coach, trabalho do mentor de bem-estar para te apoiar dentro de uma comunidade, que é o 5º pilar. E é essa a nossa proposta para você. E aqui, no próximo slide, eu quero deixar uma mensagem de encerramento da nossa aula e de desiderato para 2024, meus amigos. A nossa qualidade de vida, o que se manifesta na nossa vida, depende de quais sementes nós regamos. Então, o meu desejo é que vocês trabalhem para regar sementes de mais alegria, sementes de mais paz e sementes de mais gratidão. Esse é o nosso desejo e é o desejo de todos os distribuidores que estão aqui fazendo esse trabalho nesse último momento saudável. Nós queremos parabenizar, muito mais do que agradecer a presença de todos, tanto aqui na plataforma do Zoom quanto no YouTube, e desejar um feliz ano novo e que vocês assumam a responsabilidade pelo processo na mudança. Porque o prazer e a felicidade estão na jornada e não no final da história. Uma excelente noite a todos e muito bem-vindos à Herbalife. Feliz Ano Novo!